Você sabia que o aumento da região mamária masculina pode ser glândula mamária ou só gordura? Eu sou Rafael Pacanaro, cirurgião plástico, e hoje eu vou ensinar vocês a diferenciar a glândula da gordura no aumento da região mamária masculina. O aumento da região mamária masculina é chamado de ginecomastia. Isso quando tem o desenvolvimento da glândula. Na puberdade é muito comum, com aquele boom hormonal, desenvolver o tecido mamário glandular. E esse aumento, muitas vezes, ele é temporário. É um aumento localizado, às vezes de um lado só, algumas vezes dos dois. É um aumento mais doloroso e geralmente aumenta do tamanho de um limão, né? Essa região bem atrás da areola fica com um aumento discreto desse tamanho lá na puberdade. E muitas vezes esse aumento ele é reversível espontaneamente. Pode levar um certo tempo, um período aí de até um ano, mas isso acaba se revertendo com a estabilização hormonal pós-puberdade. Essa é a ginecomastia real, porque é o aumento da glândula mamária. Mas ao longo da vida a gente também pode ter aumento da glândula mamária e as causas são inúmeras, tá bom? O mais comum é o idiopático. O que é isso, idiopático? Não tem causa definida. A glândula mamária aumenta, não é uma doença, e ela existe ali com uma certa proliferação, ela se desenvolveu quando não deveria ter se desenvolvido tanto no público masculino. Mas a segunda maior causa é o uso de medicações, principalmente as medicações anabolizantes, né? Pessoal que toma anabolizante em academia, muito excesso hormonal, pode ser convertido esse hormônio masculino em hormônio feminino e acabar desenvolvendo o tecido mamário, crescer as glândulas mamárias se fizer o uso inadvertido, sem prevenção dessa conversão do hormônio masculino para o feminino, e tem esse aumento então do tecido glandular. Agora, se você está com sobrepeso, tem obesidade, a gente já tende a achar que esse aumento ele é devido à gordura, tá? E aí não é ginecomastia, porque ginecomastia é o aumento do tecido glandular, é a glândula mamária que cresce. No aumento da gordura a gente chama de pseudoginecomastia. Por que pseudo? Pseudo é falso. Ou lipomastia, lipo de gordura. Ou seja, se você engorda muito, essa região torácica também pode acumular gordura e simular uma glândula mamária. E aí, clinicamente, se a gente palpar a região quando ela é tecido gorduroso, é um tecido muito macio, é um tecido mole, a gente não sente nada endurecido. Já na ginecomastia, é um tecido mais fibroso, a glândula ela é mais densa, então a gente sente mais duro, como um limão, como uma azeitona, como uma laranja, dependendo do tamanho dessa glândula mamária. E muitos casos a gente tem um misto. Tem um aumento da glândula da região da mama, secundário a acúmulo de gordura e também desenvolvimento do tecido glandular mamário. E aí a gente consegue palpar uma diferenciação de tecido, uma região mais endurecida abaixo da areola e uma região mais macia no contorno restante periférico dessa mama. Vamos lá. E para a gente ter um diagnóstico definitivo, aí a gente pode pedir um ultrassom. O ultrassom consegue diferenciar também bem esse tecido e ver a dimensão, até onde ele vai. O tecido que é gordura apenas e o tecido que é glândula. E por que é importante diferenciar gordura de tecido glandular? Olha, os motivos são principalmente para o tratamento. Se a gente só tem gordura, que é a lipomastia ou pseudoginecomastia, aquela ginecomastia falsa. Se é só secundária a acúmulo de gordura, a gordura ela consegue ser aspirada. Então, um pequeno orifíciozinho para a cânula de lipoaspiração entrar, a gente consegue sugar essa gordura e tratar completamente essa região, tirar esse volume excedente de gordura. Agora, se a gente tiver glândula mamária desenvolvida ou aquela situação que a grande parte das pessoas tem, que é o misto, né? A gente vai ter a gordura e a glândula, a gente vai precisar remover esse tecido com uma incisão. Essa incisão, ela pode ser feita dentro da região areolar, dependendo do tamanho da glândula, de forma que a cicatriz fica muito inaparente, muito imperceptível. Então não é um medo, mas tem que abrir para remover, porque não dá para sugar o tecido de glândula. Ele é fibroglandular, ele é endurecido. Já no exame físico a gente nota esse endurecimento. Então ele não consegue ser sugado, ele não consegue ser aspirado. Então a gente, quando tem a situação mista que eu te falei, a gente primeiro faz a lipoaspiração e tira toda a região de gordura ao redor da região mamária e da região da glândula. Depois faz a abertura da região da areola para remover esse tecido glandular que existe nessa região. Tá bom, removi meu tecido glandular.
Eu não tenho mais risco de desenvolver? Estou livre para sempre de ter uma ginecomastia no futuro? Não. A recidiva pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque ainda vai sobrar resquícios de célula de glândula mamária abaixo da areola, tá? A gente vai ter um pouquinho de tecido glandular abaixo da areola. Não dá para descascar completamente, tirar todo o tecido que existe embaixo da areola. Por quê? Porque a areola necrosaria. Porque a circulação sanguínea que vem, que nutre essa pele da areola, vem por esse tecido. Se a gente deixar um papel, deixar só a camada superficial, só o tecido de areola, e a glândula é totalmente conectada nela, a areola necrosa, ela morre. Então, uma pequena camada de 3, 4 milímetros de tecido abaixo da areola, ela fica remanescente depois da retirada da glândula. E esse tecido é o quê? Pele? Não. Gordura? Não. Ele é glândula. Se a gente voltar com os anabolizantes mal administrados, eles se converterem em hormônio feminino, esse tecido continua sendo glândula e ele é suscetível ao desenvolvimento por essa ação hormonal, por essa informação. O hormônio feminino chega lá, acha a glândula mamária e faz o que com a glândula mamária? Faz ela crescer. Então, é importante saber que a gente tem que estar livre dessas causas aí, que, como eu disse, a maioria delas é idiopática, não tem causa, não tem como a gente prevenir, mas a segunda maior parte é o uso de anabolizantes. Doenças também podem causar aumento da glândula mamária? Podem. Inúmeras doenças do fígado, entre outras, podem causar, só que é uma situação mais rara ainda, tá bom? E aí a gente tem que, obviamente, tratar a doença de base. Muito bem, falamos então de como tratar a gordura e de como tratar o tecido glandular do aumento da região mamária nos homens. Mas aí vem uma questão. Em alguns casos, a gente também vai precisar tratar o quê? A pele. Quando? Quando tem excesso. Quando esse tecido mamário se desenvolveu, seja por gordura, seja por tecido glandular, ele cresceu demais. Cresceu demais a ponto do quê? De quando a gente tirar a gordura, tirar o tecido mamário, vai haver sobra de pele. Nesses casos, a gente vai precisar também tratar a pele. E aí, aquela incisão que eu falei que deixa pouca cicatriz para remover a glândula, que é feita na areola, ela infelizmente tem que ser estender para fora da areola. Toda vez que a gente vai tirar a pele do abdômen, cicatriz. Tirar a pele da mama feminina, cicatriz. Tirar a pele do rosto, cicatriz. Tirar a pele só sai por cicatriz. E se você tem também o excesso de pele, vai precisar de cicatriz. Hoje a gente procura deixar essa cicatriz no contorno do músculo peitoral, porque esse desenho que ele faz quadrado em L, subindo aqui do músculo peitoral, posicionamento dessa cicatriz nessa região tende a causar um impacto estético menos intenso, porque já define o contorno do músculo, né? Ela está presente ali naquela borda muscular e fica um impacto estético menos agressivo. Mas, infelizmente, precisa de cicatrizes. Nossa, que horror, eu não quero cicatrizes. Jamais tiraria a camisa na praia se eu tivesse cicatrizes no meu peito. O que vocês têm que avaliar é o seguinte, é uma troca. Você tira a camisa na praia com seios, você acha que a presença de seios masculinos é menos impactante para você psicologicamente do que um peitoral masculino com uma cicatriz? Pois bem, então realmente não vale a pena no teu caso. Agora, a maioria das pessoas quer se livrar do seio, né? Principalmente porque não estamos falando nem de praia. Colocar uma camiseta, colocar uma camisa, esse volume já fica aparente por debaixo do terno, né? Por uma roupa social, a gente já se incomoda, não é nem a questão de tirar a cicatriz, a gente consegue esconder embaixo da roupa. Esse volume da mama, quando é grande, a gente não consegue nem usando roupas, né? Não estamos nem falando de tirar a camisa na praia. Então, na grande maioria das pessoas, a troca é válida. É melhor a gente ter uma marca, infelizmente, definitiva, mas se livrar dos seios, né? Se livrar daquele volume que remete à feminilidade, né? E tem um peitoral masculino com um desenho do músculo peitoral, que ele é mais quadrado, né? Volumizando essa região. E a gente consegue até fazer o músculo peitoral se desenvolver, se destacar mais depois da cirurgia, usando a própria gordura removida. Aquela gordura que era aquele volume cônico em forma de seio, a gente pode colocar no músculo e o músculo ficar mais fortalecido, principalmente nessa parte mais alta, que é difícil de desenvolver. Então a gente troca os formatos usando o mesmo material. Imagina, aquela gordura
gordura que estava sobrando, te atrapalhando, trazendo um desconforto ali estético muito grande, ela pode ser tua aliada no desenvolvimento de um peitoral masculino bem delimitado, bem desenhado e bem hipertrofiado. E aí, gostou? Já sabia de tudo isso? Curte esse vídeo se você achou que foi válido para você. Siga esse canal porque a gente está sempre produzindo conteúdos de alto nível que vai ser muito útil e impactante para muita gente. E se você conhece alguém que sofre com ginecomastia ou pseudoginecomastia, agora você já sabe, encaminhe esse vídeo, porque pode ser muito útil para essa pessoa, tá bom? Até o próximo vídeo.